gente vai continuar agora com uma aula de coma, que é uma aula bem densa, mas a gente vai tentar ficar com os conceitos que são principais aí para a gente resolver as questões de prova, tá? De saída, eu vou reforçar para vocês que uma condição bem importante para a prova é morte cerebral, tá? Então, isso é uma coisa para a gente dar bastante atenção aqui, que cai mesmo, cada vez mais, assim, tá? Só sobre alguns conceitos, a gente vai repassar rapidamente. Na avaliação da consciência, a gente tem dois aspectos principais, né? A gente dá muita atenção para o nível da consciência, mas um outro aspecto é o conteúdo da consciência. Aí, lógico, no paciente que está acordado, né? Que a gente tem que avaliar a orientação, linguagem, né? Questão toda do comportamento, humor, e aí é uma avaliação bem complexa, assim, de apresentação pessoal, tudo isso conta, né? Mas, sobretudo aqui na situação de avaliação do coma, o que vai ser importante para a gente é a avaliação do nível de consciência. Então, o paciente pode, quando a gente avalia o nível de consciência, estar desde agitado até em coma, né? Passando, então, aí pela vigília normal, estado de sonolência, torpor e aí no estado de coma, tá? A manutenção da consciência, ela acontece por algumas vias que são bem importantes e o que é bem... uma via que é bem fundamental, que vocês vão ver aí, é a formação reticular ascendente, tá? Ela está no tronco cerebral, aí passando do bulbo pela ponte, e se projeta para o tálamo, e do tálamo aí para todo o córtex cerebral, né? E é através dela que a gente se mantém alerta, e o ciclo sono-vigília também depende da integridade dela, tá? O coma é um estado de arresponsividade aos estímulos externos e internos, tá? Do grego, a palavra coma significa sono profundo, tá? Basicamente é isso que a gente vê no paciente, quase como se ele estivesse dormindo num sono profundo e não acorda de jeito nenhum, nem com estímulo doloroso, tá? É uma emergência médica, tá? Porque o estado de coma geralmente está ligado a situações de diagnóstico em que o paciente tem uma situação de risco de vida iminente, tá? Por isso que a gente tem que avaliar isso direitinho. Então, da substância reticular ascendente, formação reticular ascendente, a gente tem essas projeções aí para o córtex todo, e daí, por causa dessa anatomia, é que a gente tira que para o paciente estar em coma, ou ele tem uma lesão aí nessa região do tronco cerebral que pega a formação reticular ascendente, ou então ele tem que ter uma lesão difusa aí no córtex para onde vão essas projeções, tá? Então, quais são as causas de coma principais? Primeiro, para a gente entender isso, a gente precisa só relembrar aqui da anatomia para falar isso para vocês, como é que a gente divide supra e infratentorial. Só lembrando aqui que o tentório é essa região aqui, essa projeção da dura mater aqui em cima do cerebelo, né? Tudo que está para baixo daqui do tentório a gente chama de infratentorial e tudo que está para cima a gente chama de supratentorial, tá? Então, a gente classifica as causas em infratentoriais e supratentoriais. Então, as lesões infratentoriais focais aí que pegam a formação reticular ascendente, ativadora ascendente, a gente pode ter de tudo aí nessa região. Então, a gente pode ter um tumor, pode ter um AVC, pode ter uma lesão traumática, né? Abscesso, infecções de diversas origens. Então, tudo que lesar essa região aí, pegar a formação reticular ativadora ascendente, pode levar o paciente para um coma, tá? A gente pode ter uma lesão focal supratentorial. Na verdade, ela não seria pequenininha assim como está sinalizado aqui, mas teria daí que ser uma lesão extensa, causando um desvio de linha média, por exemplo, né? Para comprometer os dois lados, né? Então, aí tumor, AVC, lesões traumáticas, então hematomas subdurais extensos, outras lesões vasculares, infecciosas e etc. Tá? Ou as lesões difusas, que são as mais frequentes. E isso aí pode acontecer de causas tóxico-metabólicas, então hipoglicemia, hipóxia, uremia, pneumonia, qualquer infecção, na verdade, pode causar o que a gente chama de encefalopatia tóxica, né? Hemorragia meninge, meningite, trauma, tá? Então, são causas de comprometimento cerebral difuso, tá? Na maioria das vezes, 65% das vezes, a gente está frente a uma alteração dessas áreas difusas que eu falei para vocês, tá? As outras vezes, quase que igualmente, ou é uma lesão unilateral, aí, supratentorial, ou uma lesão infratentorial. Então, na maioria das vezes, a gente pode estar frente a uma lesão até de causa tóxico-metabólica, uma lesão difusa cerebral, tá? As lesões supratentoriais aí, ou elas têm que ser extensas ou multifocais para causar uma alteração da consciência, levando o paciente ao coma, tá?
E das lesões infratentoriais também. Elas precisam ser lesões que comprometam a formação reticular ativadora ascendente. Olha só que lesão extensa aí da ponte, né? E as alterações difusas, aí só relembrando, infecções, distúrbio metabólico, intoxicação, hipóxia, hipoglicemia. Mais comumente, a causa de coma é essa. Então, se for para você chutar, o paciente está em coma e você não examinou, tá? Se for para chutar, a gente tem que chutar uma causa tóxico-metabólica, tá? Ou intoxicação. Isso é o mais frequente, tá? Bem mais frequente do que qualquer outra causa primariamente neurológica, tá? 65% das vezes a gente está falando de uma alteração dessa natureza, tá? Isso aqui, ó, já numa estatística muito, muito antiga, se a gente for olhar nos números absolutos, né, a gente vê que na maioria das vezes a gente está frente a uma alteração difusa e metabólica. Só lembrando aqui uma causa que a gente não falou, algumas vezes é uma alteração psiquiátrica, né, que parece que é coma, mas não é, né? De conduta imediata para o coma, suporte avançado de vida, né? Então a gente tem que começar o atendimento pelo ABCD, proteção de via aérea, ressuscitação volêmica e seguir toda essa linha, depois a gente segue para a investigação. Tem uma mnemônicazinha aqui do pessoal do HC que eu mantive aqui, que é para vocês relembrarem, porque ajuda mesmo, né? Então, quando a gente está frente a um paciente em coma, a gente tem que lembrar se é uma intoxicação e se tem algum antídoto, né? Lembrar da glicemia, infecção, reposição de tiamina, tá? Checar se tem história de trauma, rodar um eletro, checar alteração cardiológica, eletroencefalo, mas pensando aí no diferencial de crise epilética, pós-crise, estado de mal não convulsivo, né? Exames de laboratório e aí causas metabólicas e infecciosas associadas, e aí lembrar de hipertensão intracraniana e crise convulsiva, tá? Então, se vocês lembrarem dessa regrinha mnemônica aqui, provavelmente vocês vão cobrir todas as causas possíveis, assim, mais imediatas, tá? Então, é uma mnemônicazinha que vale a pena gravar, tá? Porque a gente tem que ter um checklist de alguma maneira. Se não for esse, vocês podem inventar qualquer um, tá? Mas tem que ter algum. Como é a avaliação? Então, fundamentalmente, a história. Quando a história não te leva para lugar nenhum, geralmente a gente está perdido, né, na história do coma. Aí começa a chutar para todos os lados, porque a história é o que mais te ajuda, né? Chega um paciente em coma, aí eu te conto assim, olha, é um paciente diabético, insulina dependente, toma insulina em casa sozinho, PPP, tem história de hipoglicemia, pronto, está bem tranquilo, né, de você imaginar, e aí chega lá, a glicemia está 20, está fácil, né? E pode ser igualzinho um coma difuso de um paciente que está com febre há uma semana, começou a ter dor de cabeça. Então, são coisas completamente diferentes para onde vai direcionar a investigação e, às vezes, o exame físico é idêntico na admissão, né? Então, a anamnese ela é muito importante. Se a gente não tem anamnese na história do coma, aí você começa a tirar para todos os lados, tá? E o exame físico, tá? Então, o exame físico geral é fundamental. Às vezes, de saída, a gente já detecta algumas coisas. Já tem uma pneumonia na ausculta, já tem uma dor abdominal, tá com febre, né? Então, tem coisas que tem alguma lesão de pele. Então, tem coisas que são perceptíveis no exame clínico geral. A parte do exame clínico geral, o que todo mundo quer é o que eu faço em relação ao exame neurológico, né? A avaliação do coma, ela tem que ser direcionada, porque você precisa de uma avaliação rápida e precisa. 65% das vezes a causa nem é neurológica, né, do coma. A gente está vendo aqui. Mas eu preciso saber triar o que eu vou fazer, né? Assim, mais fácil do que... É fácil pedir tomografia para todo mundo. É que provavelmente você vai ter um monte de tomografia normal. Algumas vezes isso não exclui um problema, né? Então, eu preciso saber o que eu faço em relação ao exame neurológico, fazer uma coisa rápida e direcionada. E o objetivo da avaliação do coma aqui é a gente saber o que eu tenho que olhar e quando é que é um caso neurológico que eu tenho que correr. É isso que a gente precisa saber, tá? Então, na anamnese, o que a gente precisa tentar descobrir? É há quanto tempo, porque é diferente. Um paciente que foi progressivamente rebaixando a consciência, estava confuso, tem tosse. Vou pensar numa causa, né? Num delírio hipoativo, é um velhinho, né? Checar se tem vômito, se preocupar com broncoaspiração, hipertensão intracraniana, se tinha algum outro sintoma precedente, né? Então, a gente tem que tentar checar. É um paciente que vinha tendo vertigem, né? Progressivamente, hoje ele teve muita tontura, uma alteração visual e entrou em coma. Eu vou pensar num AVC de circulação posterior, né? Então, todos esses sintomas precedendo, né? Teve dor no peito e entrou em coma, né? Então, todas essas coisas vão te ajudar a raciocinar no que está acontecendo, tá?
Doenças prévias, se tem fator de risco para doença vascular, se é imunossuprimido, se está em tratamento oncológico, tudo isso vai te fazer abrindo um leque de possibilidades para o que está acontecendo. História psiquiátrica sempre é importante, né? E história ocupacional também, tá? Até para acesso a medicamento, outras coisas assim, né? História de trauma, lógico. Tá? Exame clínico a gente já comentou, então checar se está com febre, auscultar, palpar abdômen, checar se tem lesão de pele. E no que consiste a avaliação neurológica direcionada? São 5 parâmetros que a gente tem que olhar num paciente em coma. Se você fizer isso, está ótimo. Tá? Então, checar o nível de consciência, tá? Pupilas e fundo de olho. Ah, fundo de olho. Fundo de olho é uma coisa que o clínico geral tem que saber fazer. Tem que fazer fundo de olho em quem está em coma, em quem tem dor de cabeça, em quem está com emergência hipertensiva. São 3 situações que o clínico tem que fazer fundo de olho no pronto-socorro. E nunca faz. Vou falar para vocês, nunca, parece forte, mas é verdade. Nunca faz. Tem que fazer, tá? Porque você pode ter um monte de informação aqui. Padrão respiratório, tá? E resposta motora e motricidade ocular. Tá? Então, esse negócio... por quê? Porque as outras coisas vão ser difíceis de avaliar, né? Exame da sensibilidade, provas cerebelares, tem coisas aqui que não tem nem como examinar, na verdade, né? É por isso, não é que a avaliação é exatamente direcionada, é que num cara em coma não dá para ficar checando isso, né? A escala para avaliação do nível de consciência é a boa e velha escala de coma de Glasgow, né? Vocês devem ter visto e revisto em várias oportunidades aí, nós vamos falar de novo. Então, só para a gente relembrar, abertura ocular, a gente pontua de 1 a 4, né? 1 é quando não tem abertura ocular e 4, abertura ocular espontânea, né? Se abrir é o estímulo doloroso 2, abertura é o chamado 3. Melhor resposta verbal. Se não tiver resposta nenhuma, 1, se tiver orientado, 5, né? E aí as outras pontuações. Sons incompreensíveis 2, se tiver... falando algumas palavras desconexas, 3, se tiver confuso, 4. E a melhor resposta motora, a gente vai pontuar de 1 a 6. Se tiver obedecendo o comando, 6, se não tiver resposta motora nenhuma, 1, né? E aí, descerebração, 2, decorticação, 3, resposta inespecífica, 4 e localização dos estímulos dolorosos, 5, tá? Então, é uma escala que todo mundo conhece, a gente pontua de 3 a 15, e aqui a gente está avaliando tão e somente o nível de consciência. A gente não avalia o que o paciente tem de déficit. Se ele for tetraplégico, mas estiver acordado e orientado, ele tem Glasgow de 15. É só o nível de consciência, tá? Bom, pupilas e fundo de olho. A gente vai relembrar algumas coisas aqui, que eu não vou passar para vocês com grandes detalhes, porque também não é o objetivo, mas só para a gente relembrar aqui da neuroanatomia. O controle das pupilas, a parte do controle da contração da pupila vem da inervação simpática, que vem lá do mesencéfalo, passa pela região aí do simpático cervical, pela cadeia ganglionar simpática, passa em volta da artéria carótida e vai lá para o globo ocular, tá bom? Então, essa é a via simpática que vai para o olho. Então, de verdade, no olho, a visão, né? A gente tem uma via aferente que vem pelo nervo óptico, né? Eu volto aqui. Então, a gente tem uma via aferente que vem pelo nervo óptico, né? E o estímulo luminoso, ele se integra aqui no mesencéfalo e uma via eferente da pupila que passa pelo gânglio ciliar e o simpático que contrai a pupila. É assim que funciona, tá? Existe uma integração no nível do mesencéfalo e cada vez que a gente joga um estímulo luminoso de um dos lados, esse estímulo eferente para o simpático acontece para os 2 olhos, tá? Então, vocês vão relembrar que vocês já devem ter ouvido falar em alguma vez na vida que a gente tem 2 tipos de reflexo fotomotor. O fotomotor direto, que é quando eu jogo o estímulo luminoso. Então, aqui está representado. Vocês estão vendo aí a luzinha no olho direito, né? Então, eu estou fazendo um reflexo fotomotor direto do olho direito. A luz está no olho direito, direto no mesmo olho, né? Então, a luz cai nesse olho e eu estou checando essa via diretamente. Ao mesmo tempo, eu estou checando o reflexo consensual do olho esquerdo, tá? Porque eu estou checando essa integração e aí a outra pupila ela vai contrair num tempo um pouquinho diferente, tá? Se a gente ficar olhando bem, eu vou ver que essa aqui contrai rapidinho e logo depois essa aqui vai contrair também, se estiver tudo funcionando normal. Aí eu troco a iluminação, eu vou iluminar o olho esquerdo. Estou checando o reflexo direto, fotomotor direto do olho esquerdo e o consensual do olho que não está sendo iluminado, tá?
eu jogo a luz em um olho só, mas as duas pupilas vão contrair se o olho estiver normal. Se os dois olhos estiverem totalmente normais e essa integração no mesencéfalo também, tá bom? O que pode acontecer? Depende do que tiver lesado, né? Então, vamos supor aqui, ó, nesse primeiro quadrante aqui, ó. Então, se tiver uma lesão do nervo óptico direito, o que está acontecendo? Se eu colocar... tem uma lesão do nervo óptico direito. Então, se eu colocar a luz aqui no nervo óptico direito, nenhum dos dois vai contrair, concordam? Porque a luz não vai. Então, nem esse contrai, nenhum dos dois contrai. Mas se eu colocar a luz no olho esquerdo, os dois vão contrair. Esse contrai e o outro olho também contrai, tá? Porque depende do nervo óptico daqui que está funcionando e do simpático que está funcionando normal dos dois olhos, tá? Agora, se eu tiver uma lesão do óculo motor do olho direito, tá? Se eu tiver uma lesão do óculo motor do olho direito, quando eu colocar a iluminação aqui no olho direito, esse olho não fecha, porque o óculo motor não está funcionando, tá? A parte simpática dele não funciona. Esse olho contrai, porque aqui está tudo normal, está funcionando. E quando eu colocar nesse olho, ele contrai, mas esse não contrai porque ele não está contraindo, tá bom? Tudo bem? Fica muito contrai, não contrai, mas na prática dá para entender. Tá? Se a gente tiver uma lesão do terceiro nervo e a gente vê uma midríase fixa, vamos supor, um paciente está herniado, tá? Que é o caso aqui. Vamos trocar em miúdos. Esse paciente está herniado. Você está vendo ele na sala de emergência, tem uma midríase no olho direito. O que vai acontecer se ele tiver uma midríase e ele está herniado? Ele tem uma pupila que não reage à luz quando você coloca o olho, e se você testar o outro olho, só esse olho contrai. Tá? Porque aqui é uma lesão do terceiro mesmo. Tá? Uma lesão do terceiro verdadeira. Tudo bem? Então, só para a gente relembrar, fica meio fosfórico ficar relembrando de anatomia, mas na prática é para você olhar isso. Se o paciente está herniado, quando você for testar o outro olho, a midríase continua não reagindo, tá? Por que você vai diferenciar isso? Se for uma midríase muito grande, você sabe que isso aí não é uma lesão do segundo nervo, tá? Quando tem uma lesão do segundo nervo, geralmente a dilatação da pupila é média, não é uma midríase daquelas grandonas que a gente costuma ver. A pupila dilata um pouquinho. É só para você tentar diferenciar se não é uma lesão de segundo nervo, que até se a dilatação for grande, não tem muito cabimento, tá? Bom, é isso aqui que a gente está vendo aqui, tá? Então, o paciente ele tem uma lesão do terceiro nervo. Você joga a luz, a pupila não contrai nesse olho, mas ela vai contrair um pouquinho no consensual do olho contralateral, tá? O padrão pupilar, ele tem uma variação que depende de onde está a lesão no encéfalo, tá? E aí, a gente tem que tentar entender o que vai acontecer. Quando você levanta lá a pálpebra e olha as pupilas do paciente, a gente pode se deparar com algumas coisas, né? Então, a gente pode encontrar isso aqui, que é o mais frequente, ó. As pupilas estão de tamanho normais ou elas estão um pouco pequenas e elas têm um reflexo fotomotor normal ou um pouco lento, tá? Isso aqui é um efeito de encefalopatia difusa, de droga, de encefalopatia metabólica, tá? São pupilas que são inespecíficas. Quando a gente encontra esse padrão de pupila, a gente não consegue dizer nada, tá? É um padrão inespecífico, pode acontecer por qualquer causa, tá? Quando a gente encontra as pupilas menores ainda, tá? Com fotomotor presente, elas são de tamanho normal, um pouquinho diminuídas. É um padrão de alteração do diencéfalo. A alteração do diencéfalo também não é uma alteração muito específica, tá? Isso pode acontecer num rebaixamento de consciência um pouquinho mais sério, tá? Mas também não é uma alteração de forma específica. Uma hipoglicemia mais grave, uma intoxicação mais séria, tá? Isso tudo pode dar uma pupila pequena com padrão assim que a gente chama de diencefalo. É lógico que quando acontecer isso aqui, todo mundo vai ficar bem preocupado, né? Se você encontrar uma anisocoria, uma pupila com tamanho diferente da outra, e uma anisocoria que tem uma diferença maior do que 1 milímetro, tá? Uma anisocoria com uma diferença menor do que 1 milímetro ou de 1 milímetro, ela pode até ser fisiológica, tá? Às vezes as pessoas se preocupam excessivamente com uma anisocoria que pode até ser fisiológica, né? E a gente tem que ter um pouco de cuidado. Às vezes o paciente é diabético, ele já fez um procedimento no olho, né? Ou ele tem uma lesão já retiniana e um dos lados ele tem a pupila um pouquinho dilatada. Isso pode até ser um confundidor, tá? E te fazer até correr com um exame de urgência e depois ficar achando tudo muito estranho que tem um exame de imagem que não é de hipertensão intracraniana. Mas, enfim,
Se a gente encontrar uma pupila dessa maneira, né, com fotomotor não reagente do lado em que a pupila está dilatada, a gente tem que correr, porque geralmente você está frente a uma situação de hipertensão intracraniana com herniação transtentorial, tá? Essa pupila costuma estar dilatada quando a gente tem uma compressão do mesencéfalo, onde está o núcleo do terceiro nervo, tá? E aí o fotomotor começa a não funcionar. Tem uma lesão do terceiro nervo, o fotomotor não funciona, tá bom? O que mais? Quando a gente tem uma lesão mesencefálica, né, isso a gente vai ver quando o paciente evolui com uma hipertensão intracraniana, quando ele está evoluindo para a morte cerebral, em uma das fases a gente vê as pupilas que a gente chama de mediofixas, tá? Elas ficam com tamanho mediano, não são plenamente dilatadas, mas elas são aumentadas e não são mais reativas à luz. Isso significa que a gente tem uma lesão mesencefálica bilateral, tá? Acontece geralmente na evolução da hipertensão intracraniana grave, para a morte cerebral, tá? E a pupila pontina, né? Que são as pupilas puntiformes, são puntiformes mesmo. A gente vê 2 pontinhos, literalmente. Tá? Um paciente em coma com pupila desse jeito, isso costuma ser lesão de tronco cerebral. Tá? Se não encontrar uma hemorragia da ponte, geralmente é uma isquemia mesmo. Tá? É um quadro bem grave, né? E pupilas dilatadas bilateralmente, né? Que são essas pupilas pré-tectais, isso aqui é um pouquinho mais difícil, né, que pode acontecer na hidrocefalia também. Tá? Às vezes a gente vê uma pupila mais dilatada em hidrocefalia aguda. Tá? Então, são as pupilas que mais comumente a gente pode se deparar. Mais comum, vocês vão se deparar com isso aqui, ó. O paciente em coma e a pupila tamanho normal ou um pouco menor, mas com fotomotor normal. Tá? Que é a situação mais comum. E a situação de emergência quando elas estiverem anisocóricas. Tá? Por que é importante a gente fazer um fundo de olho? Porque se você fizer um fundo de olho e encontrar isso aqui, né, uma hemorragia subhialóide, está dado o diagnóstico. O paciente tem um sangramento no sistema nervoso central. Né? Você sabe que o teu exame é uma tomografia de crânio, que é isso que está acontecendo e acabou. O diagnóstico está dado no exame físico na sala de emergência. Né? Então, é importante a gente fazer um fundo de olho. Ah, esse exame não pode ser negligenciado. Ou você pode encontrar um edema de papila, né? Você sabe que tem uma hipertensão intracraniana, dependendo da história, você vai pensar num tumor, metástase, né? E o diagnóstico, de novo, está dado na sala de emergência, né? A gente não vai procurar alguma surpresa em algum exame, né? O diagnóstico está dado. Então, o fundo de olho é um exame que precisa ser feito, tá? Na sala de emergência mesmo. E o padrão respiratório? O padrão respiratório, junto com a avaliação da pupila, vai te fazer pensar se tem uma alteração, de novo, difusa ou se o paciente pode ter alguma lesão mais específica, né? Um padrão que é muito comum e que não dá muito diagnóstico, que são essas lesões diencefálicas aí que são inespecíficas, a gente pode ver isso comumente em idoso ou nas encefalopatias difusas, né, é a respiração de Cheyne-Stokes, né, que é um padrão em que o paciente começa a respirar, hiperventila, 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 e depois ele faz uma hipopneia, quase uma apneia. Aí, de novo, ele hiperventila, hiperventila, hiperventila e faz quase uma apneia, tá? Isso pode acontecer no idoso com idade avançada mesmo, né, e pode acontecer nas encefalopatias difusas, tá? Isso reflete um desbalanço aí do diencéfalo, tá? E a hiperventilação neurogênica central. Isso costuma acontecer nas lesões de ponte, tá? Então, você vê um paciente que está o tempo inteiro taquipneico, tá? Menos comum que a gente se depare com isso na sala de emergência, mas pode acontecer, tá? Uma situação que a gente vai ver isso com mais frequência daí são nesses quadros dramáticos aí de lesão de ponte e, às vezes, nos traumas de crânio grave, em que a gente vê lesão axonal difusa, hiperventilação neurogênica central. A respiração apneustica cuida exatamente essa. O paciente respira, solta, é uma respiração e faz umas apneias, tá? Já é de uma lesão mais baixa, tá? Na transição ponto bulbar, tá? Isso também reflete uma lesão mais grave, né? Então, é um comprometimento mais sério, se o paciente tem hipertensão intracraniana, ou se ele está evoluindo quase para um gasping, assim, para uma insuficiência respiratória, né? E a respiração atáxica também, já é mais de uma respiração bulbar, é uma respiração totalmente errática, tá? Esses 2 pacientes aqui certamente vão ser intubados na sala de emergência, tá? Quando eles chegam com esse padrão, é difícil a gente identificar isso exatamente, a gente vê como respiração aguda.
der para reparar, é isso que está acontecendo. E são lesões mais baixas, aí, bulbares. E a apneia, né? Que é quando tem lesão do centro respiratório mesmo. Aí o paciente para de respirar. Tá? Além disso, a gente vai tentar reparar no padrão de resposta motora. Né? Se o paciente está em coma, a gente tem algumas maneiras de tentar avaliar a resposta motora. Uma delas é a gente tentar posicionar os membros e ver se ele consegue sustentar. Então, a gente pode tentar flexionar a perna, levantar o braço. Né? Se ele não tem resposta motora nenhuma, que é o que a gente vê no coma mesmo, né? A gente vai fazer um estímulo doloroso profundo. Né? Cuidado se tiver familiar perto, que às vezes fazer um estímulo externo é uma coisa um pouco agressiva. Né? Então, a gente pode tentar ser um pouquinho mais elegante, segurar a cabeça e fazer um estímulo anastoide, menos perceptível para quem está vendo. Né? A pessoa não vê exatamente o que você está apertando a anastoide, você está examinando a anastoide. Tá? E aí, com o estímulo doloroso, a gente vê qual é o padrão de resposta. Né? Nas encefalopatias metabólicas, o paciente pode ter um padrão de resposta de localização da dor ou de resposta motora inespecífica, né? Se tiver um padrão de dano mesencefálico, a gente vê esse padrão que a gente chama de decorticação. Então, o paciente faz uma dupla flexão dos membros, e uma dos membros superiores e uma extensão dos membros inferiores, tá? E no padrão de lesão da ponte, o paciente faz o que a gente chama de descerebração, tá? Que é um padrão de extensão dos 4 membros. Tá? Então, ele estende os braços e estende as pernas. Tá? Então, isso reflete o nível de lesão. A descerebração é mais grave do que a decorticação, mas ambos são bem ruins. Né? Significa que você tem comprometimento do tronco cerebral. Tá? A gente tem que tomar cuidado, que às vezes a descerebração é confundida com crise tônica, né? Então, às vezes, dá a impressão de que o paciente pode estar tendo crise e às vezes é descerebração, tá? Tudo bem? Então, isso aqui dá avaliação motora no coma. Outra coisa é a motricidade ocular extrínseca. Lógico que o paciente não vai conseguir seguir seus dedos, né? Que é a avaliação habitual que a gente faz no paciente acordado, e a gente está avaliando aí o 3º, o 4º e o 6º, né? Então, a gente tenta levantar as pálpebras e checa, né? Como é que está a posição dos olhos, se os olhos estão centrados, se tem movimentação espontânea, né? Então, e a gente tenta olhar se o paciente está com um movimento que a gente chama em varredura, em que ele fica mantendo um olhar como se estivesse varrendo o ambiente, olhando para todos os lados, né? Ou se ele tem tem um outro tipo de movimento específico, às vezes o paciente começa a fazer um desvio para baixo, né? Nas lesões de ponte, o paciente pode fazer um tipo de movimento que se chama bobbing ocular. Então, ele faz um desvio tônico para baixo com um movimento rotatório, tá? Se levantar os olhos e ver isso é um movimento que é típico de lesão de ponte, tá? A gente já pode descrever isso aí. Ou então, a gente pode ver que o paciente tem um desvio conjugado do olhar para um dos lados, né? Isso já te fala a favor também de uma lesão, ou lesão cortical, ou lesão de tronco cerebral, né? Então, são coisas que vão te dando informações. Num coma por alteração metabólica, a gente não espera que o paciente tenha um desvio conjugado do olhar, nem desvio conjugado, nem bobbing ocular, nada disso, tá? A manobra dos olhos de boneca, né, é o seguinte, a gente testar o reflexo óculo-cefálico, né? Toda vez que a gente testa da seguinte maneira, desde que o paciente não tenha nenhuma restrição, né? A gente não vai fazer essa manobra no paciente com suspeita de trauma cervical, né? Que a gente tem que rodar a cabeça do paciente, e quando a gente faz isso, o reflexo óculo-cefálico faz com que o paciente mantenha o olhar para frente, né? Quando existe uma lesão de tronco cerebral e o paciente perde esse reflexo, ele fica igual uma boneca. O olho acompanha o movimento da cabeça. Tá? Então, isso significa que não tem o reflexo óculo-cefálico, faz parte até da avaliação dos reflexos de tronco para morte cerebral. É grave, tá? Porque o reflexo o reflexo óculo-cefálico ele tem uma integração lá no mesencéfalo e ponte, então é um reflexo baixo do tronco, tá? Para a gente testar. E a manobra óculo vestibular, tá? Essa manobra óculo vestibular, daí já faz parte também dos testes que a gente faz quando a gente tem suspeita de que não tem reflexo nenhum de tronco. Eu vou comentar com vocês lá na avaliação de morte cerebral, tá bom? Isso a gente vai fazer. Se não tem nenhum outro reflexo de tronco, aí a gente faz essa manobra óculo vestibular, que a gente testar o labirinto aí com água gelada, geralmente, que é o que a gente tem disponível. Pode ser água quente também, mas na prática é mais fácil a gente ter soro gelado do que esquentar um sorinho no micro-ondas, né? E aí a gente usa isso e a gente testa, e eu vou mostrar para vocês como faz, tá?
E o reflexo córneo-palpebral, que a gente esquece, né, muito de fazer esse reflexo, é tão simples pegar um algodãozinho, colocar ele na pálpebra e checar se o paciente tem reflexo de piscamento, tá? Então, os movimentos espontâneos, às vezes a gente pode ver que o paciente tem movimentos erráticos, desvio conjugados horizontais ou verticais. Os verticais refletem lesão de tronco cerebral e os horizontais, numa boa parte das vezes a gente está diante de lesões corticais, tá? Mas o movimento horizontal também tem controle do tronco cerebral. Dependendo, não dá para a gente definir. E esse movimento em ping-pong também pode refletir uma lesão de tronco cerebral. E esse bobbing, foi o que eu falei para vocês, desse desvio para baixo com movimento rotatório associado, tá? A manobra dos olhos de boneca, então, ela se baseia nessa integração que existe da rotação da cabeça com a movimentação ocular horizontal, tá? Então, o reto lateral e o reto medial, eles se integram no nível da ponte por esse fascículo longitudinal medial, tá? Então, é isso que faz essa integração e esse movimento é conjugado quando a gente vira a cabeça, tá? Se tiver uma lesão aí na ponte ou se tiver em morte cerebral, esse reflexo fica ausente. E aí o paciente acompanha com os olhos o tempo inteiro esse movimento, tá? Que não é normal. Tá? A manobra óculo-vestibular, então, aqui é um exemplo para vocês de como é que a gente faz, tá? Geralmente a gente pode usar água fria ou água quente, tá? A água fria, o que é a água fria? A água a 30 graus e a água quente é a água a 44 graus. Então, pode ser água, pode ser soro também, na verdade, tá? Água e termômetro são coisas que a gente tem facilmente em qualquer lugar, né? E aí a gente usa, então, uma seringa, o ideal é que seja uma seringa grande mesmo, dessas de 50 ml, porque você tem que fazer um fluxo contínuo de água e é difícil você fazer isso com uma seringa menor. E a gente costuma acoplar uma sondinha uretral, tamanho 10, 12, que caiba aí no conduto auditivo e cortar a ponta é o que costuma funcionar melhor, tá? E aí você vai fazer um fluxo de água e alguém vai ficar segurando as pálpebras para você e você vai ficar olhando os olhos do paciente, tá? Com isso, a gente vai fazer uma corrente de convecção no labirinto e a gente vai ter um desvio dos olhos, tá? Se a gente colocar água fria, o paciente, numa das orelhas só, o normal é que o paciente desvie os olhos para o lado onde você jogou água fria, tá? E quando a gente joga água quente, o contrário, tá? Se você jogar água fria nos dois ouvidos, os olhos desviam para baixo, e se você jogar água quente nos dois ouvidos, os olhos desviam para cima, tá? É difícil a gente conseguir fazer nos dois ouvidos, né? Então, e aí depois que você faz em um dos ouvidos, para você testar o outro lado, você precisa esperar uns 5 minutinhos, pelo menos, esperar a temperatura voltar ao normal nesse ouvido. Senão você está com o labirinto com estímulo alterado de um lado e vai testar o outro, e aí você pode ter uma alteração da resposta, tá? Quando o paciente está em morte cerebral, não acontece nada. Você estimula com água gelada e nada acontece com a motricidade ocular, tá? Então, precisa ter certeza, tem que tomar cuidado, tem que introduzir com cuidado esse caninho no conduto auditivo, tá? Deixa ele colado bem assim na parede superior do conduto auditivo, cuidado para não lesar o tímpano com isso. Então, por isso tem que ser uma coisa bem feita, tem que segurar bem, coloca uma cubarrinha aqui para a água cair, né? Com água quente, a gente sempre tem um pouco mais de receio, porque você tem que ter certeza da temperatura, para não queimar o paciente também. Jogar uma água fervendo na orelha, né? Água muito gelada, você também tirar da geladeira sem testar a temperatura, que pode acontecer é sentir dor, né? Mas você não vai causar um problema por causa disso, né? Então, por isso que é melhor a gente errar para menos na água fria do que com a água quente, tá? O ideal é testar a temperatura da água. E o reflexo córneo-palpebral, a integração dele também é na ponte, né? O estímulo sensitivo aí vem pelo trigêmeo e o fechamento da pálpebra pelo sétimo, tá? Então, a gente está testando a ponte. E aí, peguei um paciente em coma, o que vai acontecer com ele? Então, a gente tem que olhar, olhando esse quadrinho aqui, o que a gente tira dele? Que quando um paciente é admitido em coma, tudo bem, isso é uma estatística antiga, tá? A gente, certamente isso aí melhorou um pouco. Mas, de verdade, o que a gente tira disso aqui? É que a chance do paciente morrer quando ele é admitido em coma é alta, né? E a chance dele sair normal, ela é baixa, né? Então, mesmo para um paciente que é admitido em coma de causa metabólica, a chance dele sair normal é baixa, né? Então, ele tem uma chance de sair com uma sequela moderada ou com uma sequela grave, mas a chance do paciente sair normal, ela é relativamente baixa,
né? E a mortalidade, ela é alta. Por isso que é uma emergência médica e que a gente precisa tratar rápido, descobrir a causa e dar todo o suporte e tentar evitar o máximo que a gente puder de complicações. Tá? Em relação à duração do coma e o que acontece com o prognóstico, né? Quanto mais tempo o paciente passa em coma, né, menor é a chance de que ele saia bem, né? Isso é meio intuitivo, né, se a gente for pensar. Mas, de verdade, realmente é o que acontece. Então, quanto mais tempo ele passa em coma, menor é a chance de que ele saia bem, né? E aí a gente aumenta um pouco mais as sequelas graves, né? E quanto menor o tempo em que o paciente está em coma, maior a chance de que a gente consiga alguma reversibilidade aí, de que ele saia normal, tá? É um quadrinho meio esquisito se você for olhar e tentar interpretar, mas a mensagem é isso aí. Se o paciente passar menos tempo em coma, tem mais chance de que ele consiga sair normal. Isso é meio intuitivo, porque se ele está menos tempo em coma, significou que é uma causa reversível, que é lógico que a mortalidade é alta. Ou ele ficou melhor ou ele morreu, né? Quanto mais o tempo passa, mais chance de que ele fique com alguma sequela, estado vegetativo persistente, e menor a chance de que a gente esteja diante de alguma causa em que a gente consiga reverter e devolver ele para uma vida normal. Tá? A síndrome do cativeiro é uma coisa que ficou muito aí na moda, né? Sobretudo quando veio esse filme, né? E ela acontece por uma lesão na ponte, né, decorrente de uma isquemia ou de uma hemorragia aí que comprometa a formação reticular ativadora ascendente. Tá? Então, o paciente é admitido num quadro de coma, geralmente com as pupilas pontiformes, né? E na evolução, o que ele recupera é eventualmente o movimento de piscamento ocular e a motricidade horizontal dos olhos. Tá? Ele tem um cognitivo preservado, mas ele tem uma anartria, não consegue articular nenhuma palavra e ele não consegue se movimentar. Tá? Então, por isso que é chamado de locked-in, ou síndrome do cativeiro. O paciente fica trancado dentro dele mesmo. Tá? Então, e geralmente, quando ele sai do quadro dessa maneira, a gente não consegue reverter isso. Às vezes, os poucos casos que eu vi, o pouco que conseguiu, em 3 anos, o que o paciente conseguia era um mínimo movimento do dedo, que também não ajudava em nada em relação à comunicação e nada disso. Então, péssimo, né? Morando no hospital. Lesão da base da ponte, né? A formação reticular ascendente, ela funciona, então o paciente tem um ciclo sono-vigília, né, normal, ele acorda, ele fica alerta, mas ele tem uma lesão motora grave e ele tem uma anartria e todo um comprometimento da motricidade ocular relativo ao comprometimento aí pontino. Tá? As vias respiratórias são preservadas, e o paciente está consciente e mantém esse ciclo sono-vigília normal. Ele fica tetraplégico, tem perda da sensibilidade de todas as vias aí que estão comprometidas da ponte e tem uma movimentação ocular aí preservada, só das vias que se preservam nesse caso. Tá? Outro assunto importante aqui que a gente precisa falar é da morte encefálica. Tá? Então, eu coloquei a fichinha aqui de morte encefálica e a gente vai discutir daí os aspectos disso baseado até na ficha, que é o que vocês eventualmente vão ter contato na prática médica, e é um assunto que a gente precisa reforçar, porque vocês vão ver isso com alguma frequência nas provas, cada vez mais. Tá? É importante que a gente tenha em mente o seguinte, né? Para a gente entender como possibilidade de morte encefálica, o paciente precisa ter como definido a causa do coma, né? Então, ele precisa ter uma causa para entrar em morte encefálica. Né? A gente não pode fazer uma declaração de morte encefálica a um paciente que tem uma causa indefinida de coma. Evidente, né? Você não vai colocar sem ter definido, parece evidente, mas nem sempre isso é claro para as pessoas. Você não vai colocar como uma declaração de morte encefálica de doador de órgãos um paciente que não tem uma causa para o que está acontecendo. Tá? Então, precisa estar esclarecido, o paciente tem que ter uma causa clara, né? E ele evolui em morte encefálica. O que significa o diagnóstico de morte encefálica? Significa que o paciente evolui com uma disfunção cerebral, com arreflexia do tronco cerebral. Quer dizer, nada mais funciona.
Ele não tem nenhum funcionamento cerebral, inclusive dos reflexos mais primitivos, que são os do tronco cerebral. Tá? Nada. Inclusive drive respiratório. Tá? E isso acontece com uma causa conhecida e de maneira irreversível. Tá? Então, está definida qual é a causa e a gente sabe que não tem como corrigir isso. É assim que a gente precisa pensar antes de abrir essa declaração. Tá? A morte encefálica é de notificação compulsória, independente da família ter declarado ou da pessoa não ser doadora de órgãos. Tá? Isso aí vai ser abordado pela equipe que cuida do transplante de órgãos. Não é competência da equipe que está imediatamente na assistência. É notificação compulsória. Então, a gente tem que abrir um protocolo de morte encefálica, né? Tem que fazer todo o protocolo e quem vai abordar a família, dizer se vai ou não doar, é a equipe responsável pela doação de órgãos. Não é competência da equipe que está cuidando. Tá? Então, a gente é obrigado, por lei, a notificar que existe um caso de morte cerebral. E, a partir daí, outras providências dos órgãos competentes vão ser tomadas. Não cabe mais a gente definir isso. Tá? Então, vocês vão ver lá, que daí a gente tem que preencher aqui, então, causa do coma, né? E a gente tem que excluir algumas causas de coma. Ó. Então, a gente tem que excluir hipotermia, o paciente tem que estar com temperatura normal, tá? É lógico, porque uma hipotermia grave, ela diminui todas as respostas do sistema nervoso central, né? E aí a gente pode detectar uma reflexia do tronco, que é por uma causa reversível, que é a hipotermia, tá? Uso de drogas depressoras do sistema nervoso central. Então, a gente tem que suspender todas essas drogas. Se a gente estiver diante a qualquer uma dessas situações, a gente tem que interromper o protocolo, consertar isso primeiro e depois começar de novo, tá bom? Então, dependendo da idade, a gente tem que checar o intervalo mínimo elegível entre as avaliações clínicas, tá? Então, se for um bebê recém-nascido, até 2 meses de idade, para avaliar os 2 exames de avaliação neurológica para morte cerebral, eles precisam acontecer com 48 horas de intervalo. Tá? Se for uma criança de 2 meses a 1 ano, os exames precisam acontecer com 24 horas de intervalo. De 1 a 2 anos, são 12 horas. E se for uma criança acima de 2 anos e adulto, que é o que a gente mais lida na prática, são 6 horas de intervalo entre os 2 exames, tá? Para a gente declarar. Geralmente, para as drogas sedativas, a gente tem que ter um pouco de bom senso aí, né? Mas, geralmente, a gente costuma esperar muito mais do que a meia-vida das drogas, né? Justamente para a gente ter certeza de que não tem nada de medicamento circulando para a gente detectar, para a gente que atrapalhe a nossa avaliação, tá? Então, a gente precisa corrigir todos os distúrbios metabólicos, precisa manter o paciente com pressão arterial dentro do normal. Então, você não pode fazer avaliação de morte cerebral num paciente hipotenso, que esteja hipernatrêmico. Todas essas condições metabólicas precisam ser corrigidas, né? O paciente precisa estar sem sedação há pelo menos 48 horas, que é muito mais do que a meia-vida de qualquer droga, né? Então, a gente precisa tirar tudo isso, tá? Antes que a gente comece o protocolo de morte cerebral. Por quê? Porque a gente não pode errar, né, nisso aqui, tá? Bom, quais são os elementos aí do exame neurológico? Por isso, faz parte de toda aquela avaliação do coma que a gente conversou. Ó, então, deixa eu aumentar aqui para vocês. As pupilas fixas e arreativas, tá? Então, precisa avaliar as pupilas, a ausência do reflexo córneo-palpebral. É um outro elemento que precisa ser avaliado, reflexo córneo-palpebral. Reflexo óculo-cefálico, né, que é o reflexo lá dos olhos de boneca, precisa ser avaliado. Resposta calórica, que é o reflexo óculo-vestibular, tá? Então, prova calórica tem que ser feita na avaliação de morte cerebral. E a gente tem que testar dos 2 lados, tá? Então, tem que testar. Se for água gelada, água quente, água quente. Tem que testar nos 2 ouvidos, tá? Ausência do reflexo de tosse. Então, a gente vai fazer uma uroscopia e colocar a espátula no pilar amigdaliano, tá? Ou, se alguém estiver lá, a fisio estiver lá, isso já pode até ser dito durante a aspiração, mas o ideal é estimular o pilar amigdaliano, tá? E a apneia, tá? A prova da apneia é uma coisa aqui para a gente comentar, que talvez vocês já tenham presenciado. Como é que a gente faz uma prova da apneia? A gente precisa hiperventilar o paciente
por 10 minutos, né? Então, deixa ele hiperventilando mesmo, com oxigênio 100%, por 10 minutos. Aí, depois desses 10 minutos, o que a gente vai fazer? Vai desconectá-lo do ventilador e vai colocar um catéter de oxigênio dentro do tubo, tá? E vai ligar esse catéter de O2 a 6 litros por minuto, tá? E aí, a gente vai esperar 5 minutos, não é? E aí, duas coisas vão ser vistas, né? Quer dizer, inicialmente, clinicamente, uma só. A gente vai olhar se o paciente apresenta algum movimento respiratório, né? Se ele começar a respirar, acaba aí. Ele não está em morte cerebral, a prova da apneia é negativa. Ele tem drive respiratório, tá? Se ele não apresentar drive respiratório, ao fim desses 5 minutos, precisa ser colhida uma gasometria arterial, tá? E a gente precisa ver uma hipercapnia, tá? Ele precisa fazer uma retenção de CO2, tá? Então, se isso vier alterado, ele tem uma prova da apneia positiva, tá? E aí está tudo certo, a gente documentou que ele fez a apneia, tá? O que documenta a apneia não é a saturação de O2, é retenção de CO2, tá? Então, na gasometria, a gente tem que ver uma retenção de CO2, tá? Bom, e aí o paciente tem que ser avaliado por 2 examinadores diferentes, tá? E quem está habilitado para fazer esse exame de morte cerebral são o intensivista e o neurologista clínico, tá? Então, ele tem que ser avaliado, tem que ser documentado qual foi a data, o nome do médico, assinar o segundo exame, então, daí com 6 horas de diferença, né? E depois que é feita essa avaliação clínica, a gente precisa documentar, de alguma maneira, que não existe fluxo cerebral, tá? Ou que não existe funcionamento cerebral, tá? É isso que a gente tem que documentar. Documentar isso. E aí a gente precisa ver o que está disponível no setor, tá? Um exame que é muito usado na prática é o Doppler transcraniano, tá? Que está aqui como terceira opção, na verdade. Por quê? Porque é um exame simples, ele pode ser feito beira-leito. E o que a gente vê no Doppler transcraniano? A gente vê o fluxo das artérias do cérebro pelos pequenos forames que existem nas junções aí das suturas, tá? Então, se a gente não conseguir olhar fluxo nenhum em nenhuma artéria do cérebro, está documentado que o paciente não tem mais fluxo para o cérebro, que é o que a gente queria documentar, né? Um outro jeito da gente tentar documentar isso é a gente fazer uma angiografia cerebral, e aí você vê que não está mais indo fluxo para o cérebro pelas carótidas, mas é um exame invasivo. Enfim, não que isso importe exatamente, mas é um exame que é um pouco mais difícil, né? Em todo lugar que a gente tem disponibilidade para fazer uma angiografia cerebral, né? Outras coisas que a gente poderia, uma angiotomografia cerebral, qualquer exame que mostre que o cérebro não está sendo mais perfundido, tá? Então, a gente pode até um Doppler de carótida mostrar que está tendo fluxo reverso, que o fluxo está indo ao contrário, tá? Qualquer coisa que possa documentar. Um eletroencefalo mostrando que não tem mais atividade elétrica, tá? Então, vocês vão ver que tem um monte de opções aqui. Nunca vi algum exame, assim, alguma coisa que de fato mostre isso. Nas equipes, o que é mais comum que vem é um Doppler transcraniano, que ele vem com aparelho de ultrassom, faz beira-leito e é mais simples. Você não tem que tirar o paciente da UTI para fazer alguma outra coisa, tá? A partir daí, foi declarado que o paciente faleceu. É assinado um atestado de óbito. O paciente morreu, tá? Então, o que vai ser feito a partir daqui, se ele for doador, vai ser feita uma manutenção do paciente como doador e todo o protocolo de doação de órgãos, tá? Mas, nesse momento, é constatado óbito, tá? Então, essa coisa aí também, para fins legais e de fontes pagadoras, de deixar evoluir, não tem o que evoluir. O paciente é declarado morto, tá? Se o paciente tem alguma fonte pagadora, ela para de pagar a UTI a partir do momento que morreu, tá? Então, tem que desligar tudo, faleceu. Ou ele é doador, e aí vai doar os órgãos que forem possíveis, aí tudo isso, e acabou, tá? Então, é isso que acontece quando o paciente é doador. Tudo bem? Alguma dúvida aqui? Não? Então, isso aqui é bem importante, tá? Se vocês forem olhar, toda a avaliação que existe para avaliação de morte cerebral são coisas que a gente, de verdade, tem que avaliar no paciente que chega em coma, né? Agora, é lógico que algumas coisas, dependendo de como que está o paciente, você nem vai fazer. Se você está vendo que o paciente está respirando e está tossindo, né? Você não vai chegar lá e
e fazer um teste de prova calórica. Você está vendo que ele tem reflexo de tronco cerebral lá, é evidente, né? Você vai fazer isso para um coma que você está na dúvida que é um coma reflexo desde a hora que ele chegou, né? Então, isso é evidente, que a gente não vai sair fazendo tudo para todo mundo, né? Então, vamos lá. O teste da apneia que eu tinha falado para vocês, né? Então, a gente precisa dessa retenção de CO2 até 55 para desencadear um estímulo de resposta respiratória. Tá? Então, por isso que a gente precisa documentar que tem acontecido uma retenção de CO2 acima de 55 milímetros de mercúrio, mas é centímetros de água, né? Bom, então o PCO2 tem que estar acima de 55, tá? Na gasometria arterial, quando a gente faz essa gaso, para você documentar que você realmente fez um estímulo correto do centro respiratório, que nem assim ele respondeu. É por isso que precisa dessa gasometria, tá? Para documentar que ele realmente fez retenção e que o centro respiratório não respondeu, tá? Vamos lá? Questões? Um homem de 22 anos, vítima de um acidente motociclístico, sofreu um trauma de crânio encefálico grave e foi submetido a um procedimento cirúrgico. No 5º dia de pós-operatório, sob ventilação mecânica na UTI, ele evoluiu com midríase fixa bilateral. Para começar um protocolo de morte encefálica, o que é necessário? Suspender a sedação e analgesia, realizar um teste da apneia, realizar um eletroencefalograma, suspender drogas vasoativas. O que é necessário? Suspender a sedação, né? Então, a gente tem que tirar as drogas e aí para começar a fazer essa avaliação, tá? Então, questão de 2015. Vocês podem olhar que isso aí cai mesmo. 2013. No Brasil, o protocolo para diagnóstico de morte encefálica exige a 2 exames médicos, sendo pelo menos um deles realizado por um neurologista e um neurocirurgião. B. 2 exames médicos, sendo pelo menos um deles realizados por um neurologista e um neurocirurgião, acompanhado de um exame confirmatório. C. Um exame médico realizado por neurologista e neurocirurgião e um exame confirmatório. D. 2 exames médicos acompanhados de um exame confirmatório. E E. 2 exames médicos sem necessidade de exame complementar. E aí? Não falei isso para vocês, né? Um dos exames precisa ser feito por um neurologista, tá? Então, ou um neurocirurgião, tá? Então, se o paciente, geralmente o paciente está na UTI, a primeira ou a segunda avaliação, tanto faz. Uma das avaliações precisa ser feita por alguém habilitado em neuro, ou neurologista ou neurocirurgião. Geralmente, pela condição clínica que leva o paciente à morte cerebral, ele costuma já estar sendo acompanhado por um neurologista ou um neurocirurgião. E o mais comum é que seja um desses médicos que dê o diagnóstico de morte cerebral, né? Então, o mais comum que aconteça na prática clínica é que o médico que está acompanhando dê o diagnóstico e que depois o intensivista repita o exame e confirme, tá? Então, na prática, é meio natural que aconteça isso, tá? Pela própria especialidade que está envolvida e pelo diagnóstico. É difícil um paciente em coma que evolui para a morte cerebral não ter alguém da área de neuro acompanhando. Ele costuma ter, né? E, geralmente, é esse médico que vai suspeitar de morte cerebral e que vai dar o diagnóstico, não é médico de outra especialidade, né? A não ser em casos catastróficos, né? Que o paciente chega com um AVC hemorrágico absurdo, que não dá tempo de fazer nada e que já é admitido em morte cerebral no lugar onde não tem recurso nenhum, né? E que ele acaba recebendo um primeiro atendimento, mas, às vezes, já chega em coma a reflexo. Esse paciente, para receber um diagnóstico confirmatório de morte cerebral, vai ter que ser transferido até, às vezes, para um lugar onde alguém possa dar o diagnóstico, tá? Todos os achados semióticos a seguir relacionam-se ao estado vegetativo, exceto. Deixei essa questão aqui para a gente falar disso, porque não estava ao longo da exposição, né? Então, depois que o paciente sai, se ele sobreviver a um estado de coma, algumas coisas podem acontecer. O paciente pode ficar num estado de coma o tempo inteiro, em que ele não reage a estímulo nenhum, né? Interno nem externo, mas ele pode evoluir para uma situação que se chama estado vegetativo persistente. Vocês vão ouvir falar disso, tá? E algumas vezes a gente vê um diagnóstico desse muito equivocado. O que significa estado vegetativo persistente? Estado vegetativo persistente é quando o paciente volta
a apresentar um ciclo sono-vigília, tá? E ter um funcionamento normal de todas as funções autonômicas dele, tá? Então, ele tem ciclo, ele acorda e dorme, mas ele continua sem reação nenhuma ao que acontece externamente e internamente, tá? Então, ele acorda, ele abre o olho, ele boceja, mas ele não faz contato nenhum, ele não reage a nada, tá? E à noite ele dorme, tá? Então, é isso, ele volta a apresentar um ciclo sono-vigília, ele começa a ter algum funcionamento aí da formação reticular ativadora ascendente, tá? Então, tudo se relaciona ao estado vegetativo persistente, exceto a ausência do ciclo sono-vigília, B, ausência de interação consciente com o meio, C, ausência de compreensão ou de expressão da linguagem, D, manutenção das funções autonômicas, E, manutenção dos reflexos de tronco cerebral. Então, ele tem manutenção dos reflexos, ele respira, tem tudo isso, mas o paciente, de tudo aqui, o que está errado é a ausência do ciclo sono-vigília, porque ele mantém um ciclo sono-vigília normal, tá? 2012. Um homem é admitido em estado de coma sem história clínica bem definida. Qual das medidas a seguir não é imperiosa? Então, coma sem história definida. Se a gente for chutar uma causa, lembram? Metabólico, infecciosa, tóxica, né? Coisas gerais e difusas. Então, a gente tem que lembrar disso de saída. Então, A, sempre realizar tomografia de crânio ou ressonância magnética na primeira hora. B, garantir vias aéreas pérvias e boa ventilação, combatendo a hipóxia e hipercapnia. C, verificar a glicemia. E D, colher o máximo possível de informações sobre o início do quadro e história do paciente, além de realizar um exame físico geral. Então, o que não é absolutamente necessário, né, imperioso? O que não é imperioso nesse caso é sair correndo para fazer um exame de imagem, né? Você precisa dar um suporte geral, fazer glicemia e começar. Pode até ser que você precise, né? Mas, de uma maneira geral, se ele não tem história, tem outras prioridades, né? Que é o atendimento geral, checar tudo isso. Não é que você não vá fazer. Até se você não encontrar nenhuma causa, você tem que fazer. Mas não é para você sair correndo, né? Se é um quadro sem história e sem nada localizatório no exame, tá? Tudo bem? Respirando. Voltando daqui a pouco.